Episódio 2: Utensílios, ferramentas, apetrechos para amostragem de insetos. Bem, então quando a gente amostra insetos, pessoal, que nada mais é do que uma forma de capturá-los, a gente busca responder algumas questões. Por exemplo, quem são, quais espécies de insetos, os morfoespécies, os nichos ecológicos, como são atraídos, pelo próprio tipo de mecanismo de armadilha que se utiliza, você já responde essa pergunta. Onde eles estão, depende muito do local onde se instalam essas armadilhas. Por exemplo, armadilhas em lavouras de soja, de milho, de feijão, de tomate, de batata. Vai responder essa pergunta. Algumas armadilhas também podem, dependendo do tipo de armadilha que se usa, pode responder perguntas de, por exemplo, qual extrato da planta onde ela se encontra, no terço superior, médio, inferior. O que os insetos fazem, muito relacionado com o nicho ecológico que pertencem, quantos são, o quantitativo e o que comem. Então, quando se monitora insetos, a gente tem condições de responder essas e outras perguntas. Bem, então, os componentes da amostragem é o componente pessoal, mecânico, econômico e estatístico. O componente pessoal, ele está relacionado muito com o conhecimento do amostrador, para certos grupos de insetos, a cultura em questão, a praga, o inimigo natural, a técnica de amostragem, o horário dessa amostragem. Então, é muito dependente do esforço do amostrador. Em algumas situações já se faz a amostragem através de componentes mecânicos, como por exemplo o uso de motocicletas em lavouras de algodão. Isso é um exemplo de um aprimoramento dentro desse componente pessoal. É importante frisar que a amostragem que se utiliza mão de obra para isso, é pertinente se realizar treinamentos constantes, com a equipe, para eles conhecerem o máximo dos insetos que estão amostrando, conhecer um pouco sobre o comportamento e a biologia deles. Essas pessoas na fazenda, elas são denominadas como pragueiros, mipeiros, amostradores e etc. O componente mecânico nada mais é do que os aparelhos, utilizados para a amostragem de insetos, que podem ser os utensílios, armadilhas, pinças, redes entomológicas e etc. A gente vai falar sobre eles em breve. O componente econômico é o custo dessa amostragem, e a vantagem da execução. Quanto é que custa você adquirir uma armadilha adesiva amarela, por exemplo, de 20 centímetros de comprimento por 10 de largura, por exemplo? Quanto custa uma armadilha dessa? Quanto custa a aquisição, o frete e a instalação e depois a averiguação da quantidade de insetos? Quanto custa, por exemplo, você pagar uma pessoa uma diária para que essa pessoa possa ir no campo e estar lá mostrando através de, por exemplo, análises destrutivas, uma determinada população de insetos. Então, esse componente econômico faz parte também da amostragem. E, por fim, o componente estatístico, o tamanho da amostra, a unidade amostral, o tipo de caminhamento, o número de amostras e etc. A gente vai falar em breve sobre isso também. As coletas podem ser ativas e passivas, pessoal. As coletas ativas consistem num caminhamento na área de amostragem, então implica no esforço do amostrador, e o sinônimo que se encontra na literatura também é varredura. Aqui é uma lista de equipamentos utilizados, com os mais variados tamanhos e tipos, mas a grande ideia é guardar esse inseto uma vez que se captura, que se amostra. E a gente também tem algumas armadilhas que podem ser utilizadas manualmente pelo amostrador, como guarda-chuva entomológico, aspirador entomológico, a própria rede entomológica. Aqui as ilustrações, de alguns materiais que são utilizados para mostrar
como um frasco mortífero para insetos que habitam o solo, seringas, pinças e etc. Cada grupo específico de insetos é uma armadilha mais eficiente, né? Então, além dos utensílios, é importante o amostrador ter de fichas, anotações ou outros materiais, eletrônicos ou não, para registro. Aqui é a ilustração de uma rede entomológica, um aspirador entomológico. Para vocês que trabalham no agro, mais especificamente, muitas vezes não é comum obter e observar esse tipo de apetrecho para amostragem, né? É difícil o cara sair com uma redinha dessa para estar coletando lagarta em soja, por exemplo. Mas eles são utensílios muito bem utilizados para amostragem em outros ramos da pesquisa relacionada à amostragem de insetos. Tá? Então, como é um inseto, a classe Insecta pertence a um grupo de organismos vivos mais abundantes no planeta, é passível de se imaginar que existem várias formas de coletar esses organismos vivos, tá? Nos mais diferentes nichos ecológicos, ambientes, ecossistemas, biomas e etc. O aspirador de tubo ou de boca, né, é muito comum para coleta em algumas situações. E aqui a gente tem exemplos de como se armazena esse material, né? Insetos em caixa com manta entomológica para transporte e armazenagem temporária. Detalhe de uma manta entomológica onde você guarda mariposas coletadas por armadilha luminosa, por exemplo, e as mantém intactas na sua morfologia, né? Isso é importante para a identificação, porque os taxonomistas que identificam determinadas mariposas, eles utilizam das escamas das asas para essa identificação, né? A morfologia das escamas das asas é um traço importante na identificação de alguns insetos, como mariposas. Então, é importante manter esses materiais bem acondicionados para poder enviar para taxonomistas para posterior identificação. Tubos de ensaio, envelopes entomológicos também podem ser utilizados para coleta em algumas situações. As lupas, né, pessoal, graduadas são muito comuns para quantificação de alguns insetos sugadores e transmissores de patógenos in situ, como vocês podem ver aí na foto. E elas são utilizadas para ácaros também, por exemplo, tá? Devido ao seu tamanho diminuto. Aqui vocês percebam uma ficha de avaliação da Embrapa Soja, né, que quantifica através de ilustrações, né, as principais pragas, né, da soja, que vocês estão vendo aqui uma ilustração de uma lagarta, de um pulgão, uma larva e etc. E aqui a quantidade de amostras que foram realizadas. Hoje em dia já se tem fichas de avaliação, por exemplo, para o próprio monitoramento de pragas na cultura da soja, muito mais ilustradas, né, ricas em detalhes como o tamanho das lagartas, a data de amostragem, a propriedade, a idade da cultivar, né, a fase de desenvolvimento fenológico, se é vegetativo, floração, desenvolvimento, enchimento de grãos ou maturação, os pontos de amostragem, né, e etc. Então percebam que hoje em dia as fichas de avaliação, sejam elas impressas ou através de aplicativos ou meios eletrônicos, elas estão muito mais precisas na informação. É um amostrador de conhecimento razoável sobre o conjunto de pragas e inimigos naturais na soja tem condição de fazer uma amostragem, né, uma vez previamente treinado. Aqui é uma ficha de monitoramento dos inimigos naturais da cultura da soja, que também serve, né, pessoal, como forma de você quantificar a população de insetos, uma vez que os insetos presentes em um determinado agroecossistema, eles têm vários nichos ecológicos, não apenas os herbívoros, né, os transmissores de doenças e etc., os bloqueadores, né? Mas também a gente tem uma série de inimigos naturais, apesar de não ser tão comum, né, como deveria ser. Algumas fichas de amostragem também quantificam a população de insetos infectados
por fungos ou vírus, por exemplo, como vocês estão vendo aí no muro, e baculovírus respectivamente, mas também a presença de inimigos naturais. Isso exige um certo conhecimento prévio, né, por parte do amostrador, porque você aumenta a quantidade de insetos que você apresenta ao amostrador previamente em um treinamento, para ele poder estar executando esse tipo de amostragem. E é importante porque acessa a população de inimigos naturais em um determinado local e muitas informações são pertinentes, né? Tem predadores que são muito hábeis em atacar suas presas, reduzindo naturalmente a população em um determinado local. Aqui é outro exemplo, né, de uma ficha de levantamento de amostragem de pragas do feijoeiro, né? Então a gente tem aqui essa coluna das pragas com nível de controle total, a média, as pragas descritas, predadores das pragas, né? E especificamente aqui uma ficha para os tripos em flores do feijão, tá? Então, dependendo da cultura, né, se dá um destaque maior a uma determinada praga, a um determinado organismo. As coletas passivas, pessoal, em que consiste? Consiste no uso de armadilhas que permanecem fixas no campo ou são utilizadas por amostradores em determinado local da planta. Então, no caso das coletas passivas, pessoal, o amostrador ele tem um trabalho apenas de montar a armadilha no campo, retirar-se do ambiente e posteriormente ir lá e coletar determinada informação. Tá? Então é uma situação mais passiva. Por isso que se define o nome, né, de coleta da amostragem. Há vários tipos de armadilhas, tá, pessoal, em função do nicho ecológico de cada inseto, que são utilizadas, vendidas, comercializadas no Brasil e fora, que servem para amostrar de forma passiva, né, através de armadilhas. Como a armadilha de malese, iscas tóxicas, armadilha luminosa, o pano de batido da soja, né, uma coleta passiva, os frascos caça-mosca, adesivos ou colas, armadilhas adesivas amarelas ou azuis ou brancas de cor, né? Armadilhas de atração, bandejas d'água, feromônios é um tipo de armadilha, né, como se utiliza para amostrar população de bicudo no algodão. E ocorre a contagem direta sobre plantas com lentes ou a olho nu. Na verdade, pessoal, as coletas passivas dependem muito do tipo, né, pessoal, de comportamento que os insetos possuem. Por exemplo, os insetos que voam, insetos são atraídos pela luz, os insetos são atraídos pela cor, são atraídos pelo próprio cheiro, são atraídos por odor externo e permanecem imóveis, né, sésseis na planta. Então, para cada grupo de organismos que vocês estão vendo como exemplo, a gente tem técnicas de amostragem, né, utilização de ferramentas de amostragem específicas. Por exemplo, para os insetos que voam, as armadilhas de interceptação de voo são mais adequadas. E o objetivo é interceptar o voo do inseto, né, e dirigir ele até um líquido mortífero, até uma câmara mortífera. Essas armadilhas são muito comuns para quantificar a quantidade de polinizadores em determinados agroecossistemas ou biomas naturais, né, ambientes silvestres. Insetos polinizadores, insetos parasitoides, né, que há necessidade de estar forrageando em busca de hospedeiro, por exemplo, ou em busca de recursos florais, como o pólen e o néctar, por exemplo. Tá? Aqui é um exemplo de uma armadilha malese, montada em um ambiente de Mata Atlântica, no sudeste do estado de Minas. Então, esses insetos, eles forrageiam, eles batem aqui, né, aleatoriamente nessa tela e são conduzidos em um vão da armadilha aqui falso até um frasco mortífero, onde posteriormente o amostrador vai estar lá coletando esses insetos capturados. Os insetos que são atraídos pela luz, eles é mais comum utilizar armadilhas luminosas. E essas armadilhas têm o objetivo de atrair o inseto à fonte luminosa e dirigir até um substrato mortífero. Percebam que
está muito relacionado, pessoal, o uso de armadilha com o fato de você manter o inseto fixo na própria armadilha. E muitas vezes essa manutenção do inseto fixo na armadilha, quieto, passivo, depende de métodos que possam levá-los à morte, logicamente, tá? Então, a armadilha luminosa, geralmente você tem uma fonte de luz, né, movida aqui a energia elétrica ou então energia oriunda de bateria, de motocicletas, de carro e etc. Então, os insetos são atraídos, eles batem aqui nessas laterais internas da armadilha e caem até um alçapão que possui alguma substância mortífera, né, um gás volátil e etc., que possa levá-los a adormecer ou até mesmo levar à morte. Aqui um exemplo de uma armadilha luminosa simples, né, onde tem as hastes com um determinado plano de fundo e uma fonte luminosa onde vai fazer os insetos permanecerem nessa tela. Os insetos que são atraídos pela cor, eles são mais comuns utilizar armadilhas coloridas, né, como o próprio nome já diz, e o objetivo é atrair o inseto e levá-lo até um líquido mortífero. Isso aqui é um exemplo de uma armadilha de bandeja de plástico que serve, né, a cor através do preenchimento parcial com líquido mortífero, ou seja, água com álcool, água com alguma substância que pode matar os insetos. Então os insetos vão ser atraídos pela cor e consequentemente vão cair nesse líquido aqui e permanecer, né, nesse ambiente aqui da armadilha. É interessante perceber que esse tipo de armadilha é importante adicionar gotas de detergente para quebrar a tensão superficial da água, né, para poder o inseto mergulhar aqui e afundar. As vantagens desse tipo de armadilha é o tempo, né, que você pode deixar lá no tempo, na lavoura, e marcar algum intervalo de tempo maior para buscar. O uso é muito simples, né? Uma bandeja dessa você empilha, você rápido preenche ela de água e etc. E também a atratividade reconhecida. As desvantagens desse tipo de armadilha é a questão da captura, né? Porque muitas vezes o inseto ele cai recém-montada a armadilha, então se degrada fácil, ou seja, provoca danos ao inseto, né? O corpo do inseto, porque ele vai estar ali emergido, mergulhado, então rápido se degrada. E a questão da evaporação da água, por isso precisa de tempos em tempos estar repondo essa armadilha. Um exemplo clássico do uso dessa armadilha, pessoal, é em programas de manejo integrado de pragas do tomateiro em campo na Índia, ou até mesmo em estufa. Eles usam muito essas armadilhas aí para acessar a população de determinadas pragas. Uma das linhas de pesquisa, né, aproveito para falar um pouco sobre o nosso trabalho, uma das linhas de pesquisa, né, do nosso grupo, né, Técnicas Sustentáveis de Produção de Hortaliças no Cerrado Goiano, nosso grupo de pesquisa, CNPq, uma das linhas de pesquisa nossa é acessar a população de tríplices em alho e cebola, né, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, em armadilhas adesivas amarelas instaladas em plantio de cebola. E a gente acessa a quantidade de tríplices que são atraídos por essas armadilhas, né? Eles tendem, os adultos que voam, eles saem da planta e vão até essas armadilhas. Elas estão bem amarelinhas, né? Porque essa foto foi recém-instalada, a armadilha, mas ela fica repleta de insetos que são atraídos pela coloração amarela. E é importante, pessoal, falar que para cada inseto há várias formas de amostrar, né? Então é aquela história que eu falei anteriormente de se quantificar o que é mais econômico, o que é mais viável, que o amostrador está mais experiente em determinada forma. Por exemplo, continuando a falar sobre o caso dos tríplices em alho e cebola, a gente tem algumas formas de amostrar, como, por exemplo, bater o ponteiro terminal das plantas com bandejas plásticas brancas, né, e quantificar a população de tríplices. A gente pode realizar análises destrutivas, ou seja, você arrancar a planta, levar para um laboratório e quantificar o número de insetos, de ácaros presentes na planta. Ou também pode utilizar armadilhas adesivas, né?
elas têm já vem de fábrica, né, montadas com a cola, então há uma superfície aqui plástica e uma cola entomológica que serve para grudar os insetos na armadilha. Então, dentro dessas técnicas aqui utilizadas, a armadilha adesiva ela tende a requerer menor esforço amostral. Por quê? Porque você caminha no talhão igual às outras técnicas, só que você deixa essa armadilha, ela perdura por 15 dias e depois você retira e quantifica os insetos, né? Então a armadilha está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, por 15 dias para você, não uma forma passiva de amostragem, através de um método, né, utilizando uma armadilha. Vale salientar que esse primeiro método de bandejas batida das plantas em bandejas plásticas é um método ativo, ou seja, tem que ter um recurso humano, né, para estar fazendo essa amostragem. O método de arranquio de plantas também é um método ativo, né, porque você não tem nenhuma armadilha, é o puro esforço amostral. E o método 3, né, para ficar mais fácil o entendimento sobre métodos ativos e passivos de amostragem de insetos, é um método utilizando a armadilha, por exemplo, é um método passivo. Armadilhas adesivas para trips, né? A gente vem falando sobre armadilhas amarelas, mas é reconhecido o uso de armadilhas azuis para quantificar trips. Então, avanços na ciência nos apontam que não necessariamente as armadilhas azuis são as únicas exclusivas para quantificar a população de trips no campo, né? Essa circular técnica da Embrapa Hortaliças, né, publicada em 2013, Moura et al., recomenda técnicas para o manejo integrado de pragas na cultura do alho, por exemplo. E eles indicam armadilhas amarelas e azuis para quantificar a população de pulgões e trips, respectivamente. Só que, como eu falei, com o advento dos trabalhos publicados, das técnicas de pesquisa, sabe-se que as armadilhas azuis para trips, elas têm validade, vamos falar assim, até 7 dias de amostragem. E são específicas para algumas espécies de trips. As armadilhas amarelas, elas perduram no campo por até 15 dias de amostragem, né? Então evita muito do esforço do amostrador e o gasto para aquisição de armadilhas, porque elas tendem a durar mais. E as armadilhas brancas, elas duram até 30 dias de amostragem, né? E podem quantificar várias espécies de trips. Salientando que as armadilhas amarelas, elas tanto são boas para quantificar trips, como também para inimigos naturais. Então, pessoal, as armadilhas azuis, elas tendem a absorver uma maior quantidade de comprimento de ondas oriundas da luz solar. Dessa forma, ela esquenta mais a sua superfície, né? Ela reflete pouco e absorve muito, né? Uma cor escura. Então, ela desbota mais rápido. A amarela é intermediária, né? Com relação a essa questão de reflectância, por isso que ela demora mais um pouco. E o branco, como vocês todos sabem, reflete grande quantidade de energia oriunda do Sol através de luz solar, por isso que ela dura bem mais. O problema ou a desvantagem da armadilha adesiva branca é porque ela suja muito no campo, né? Uma passagem de um pulverizador, de um trator próximo a essa armadilha pode sujar fácil com partículas de solo e inviabiliza o uso da armadilha, né? Porque ela depende muito da cor. Então, algumas formas de coleta passiva, utilizando algumas armadilhas, se tem bastante conhecimento prático hoje em dia. Há insetos, pessoal, que são atraídos pelo próprio cheiro. Então, dessa forma, se usa armadilhas de feromônio. Aqui vocês já devem perceber de quem eu estou falando, né? O bicudo do algodão é um caso de sucesso no uso de armadilhas de feromônio. E o objetivo dessas armadilhas é atrair o inseto a uma estrutura onde possa ficar preso ou aglomerado, né, e depois capturado. Mas uma vez que o inseto já está preso, imagina que uma fêmea de bicudo é coletada numa armadilha dessa, e essa fêmea pode gerar até 300 a 400 ovos de novos bicudos, então é uma forma sim de controle. Se utiliza muito para mariposas também, em algumas condições, em algumas situações, como na cultura do tomate, na cultura em citros, né, em outras frutíferas.
E algumas armadilhas têm testado a viabilidade de capturar percevejos, né? Apesar de que os feromônios percevejos, além de ser produtos muito voláteis, eles são complexas moléculas químicas. Então, alguns insetos possuem mais feromônios disponíveis para atração no mercado, né, comercialmente ativos, do que outros insetos. Aqui é uma foto de uma armadilha escada com compostos de feromônio para o monitoramento de percevejo da soja, né? Um experimento da Embrapa Soja. E esse tipo de armadilha aqui é uma armadilha com atrativos biológicos, químicos e físicos, né? Serve para amostrar insetos de hábito que forrageiam na superfície do solo. Aqui vocês percebam a superfície do solo, né? Então tem aqui água mais detergente, ou até mesmo pode adicionar álcool, né, como um componente mortífero. Alguma isca aqui, né, que serve como atração pelo odor, pelo inseto, e o inseto ele vem caminhando aqui, ele cai nesse alçapão. É muito comum esse tipo de isca para insetos besouros, que as larvas se alimentam de partes partes vegetais, né, de vegetais de importância econômica, por exemplo. Aqui é uma foto alusiva da armadilha do tipo Shannon, que é para captura de mosquitos em florestas tropicais, né? Então você utiliza de um monte de apetrecho aqui para poder ficar mais fácil de coletar. Essa armadilha de interceptação de voo, tá, pessoal? Mas pode ter algum componente de atração química, tá? Como odores, né? Aqui a gente está vendo a sequência utilizada no uso do pano de batida em um metro linear de fileira de soja, né? Então a gente tem aqui os amostradores executando o pano de batida, que é uma das formas mais comuns para amostrar de lagarta, percevejo, né? E algumas pragas na soja. E o ideal para lagartas desfolhadoras, percevejos, sugadores de sementes e insetos em geral, inclusive alguns inimigos naturais são quantificados por esse tipo de amostragem. O pano deve ser branco, né? O pano de batida, preso em duas varas com um médio comprimento, estendido entre duas fileiras do plantio. Uma fileira de plantas da área compreendida pelo pano deve ser sacudida vigorosamente sobre o mesmo. Os insetos adultos ou imaturos, né, eles que caírem sobre o pano devem ser contados e anotados numa ficha de amostragem. Esse procedimento deve ser repetido em vários pontos da lavoura e realizado semanalmente. Então, isso é um caso de sucesso, né, na coleta de insetos através de uso do utensílio, né, que é o pano de batida. Aqui, pessoal, observem que o monitorador, né, o amostrador, ele previamente treinado, ele tende a quantificar, né, são dados de arquivo da Embrapa Soja. O monitorador, o monitor, né, o amostrador, ele bem treinado previamente sobre as pragas e inimigos naturais, ele tende a quantificar maior quantidade de insetos do que o monitor não treinado, né? Observem aqui a diferença das barras verde e vermelha respectivamente. Então, essa figura nos mostra a importância de passar um conhecimento prévio ao amostrador em coletas ativas, tá? Há insetos que são atraídos por odor externo. As armadilhas atrativas são importantes e a ideia seria atrair o inseto a uma estrutura de onde ele possa ficar preso ou morto. Essa atração ela pode ser através de voláteis que são desprendidos pela decomposição de determinado componente. Esse exemplo de armadilha, né, foi um trabalho que a gente executou em cultivo de eucalipto no norte, na região central de Minas Gerais, né? E lá, no município de Dionísio, e lá a gente tinha como objetivo amostrar a quantidade de vespas predadoras que atacam lagartas, né? Ou seja, predadores e inimigos naturais. Então a gente adaptou essa armadilha aqui, né, que é uma garrafa PET, ao contrário, com uma isca de sardinha. Porque a sardinha, segundo alguns relatos científicos, os voláteis em decomposição dessa sardinha, elas atraem esses predadores, né? Então a gente tinha aqui
um frasco com algumas aberturas, né? E esse inseto entrava aqui por esse vão, né, atraído pelo cheiro, e não saía mais, uma vez que a gente depositava na superfície interna dessa garrafa substâncias que pudessem manter o inseto adesivado, colado e capturado aqui dentro. É muito mais comum, né, alguns tipos de armadilhas para detecção de mosca das frutas em fruteiras, né? Até armadilhas comercialmente ativas, eles vendem até o substrato que serve para a atração desses insetos. Aqui como exemplo, as armadilhas do tipo McPhee, Jackson, Pet, etc. Tá? Os agricultores de pequena, média escala, de frutíferas, por exemplo, eles utilizam adaptações, né, como garrafas PET ou outros recipientes. Mas há empresas no Brasil que já vendem esse tipo de apetrecho, né, e comercializam para captura de mosca das frutas, por exemplo, né, uma armadilha específica para uma determinada espécie de praga. E os insetos que permanecem imóveis, pessoal? A coleta por varredura é mais comum, né? Permanecer imóvel significa permanecer parado por um determinado espaço de tempo, né? Os insetos menos móveis. E a ideia seria capturar o inseto manualmente em oportunidades eventuais. Se utiliza esse tipo de monitoramento, por exemplo, para algumas pragas no arroz, algumas pragas em gramíneas, tá? Em pastagens, pelo fato do inseto permanecer móvel em algum determinado espaço de tempo. Um exemplo é a cigarrinha em pastagem. Em alguns países se utiliza as redes entomológicas para quantificar esses insetos. Aqui vocês observem nessa figura o uso da rede de varredura na coleta de insetos de soja, né? Foi muito utilizada no passado, só que pelo esforço laboral, né? Às vezes provocando até danos na parte aérea, no terço superior das plantas, esse tipo de varredura está sendo abandonado e substituído pelo pano de batida, que tem a eficiência como a gente já viu anteriormente, tá? Aqui é uma representação esquemática das diferentes formas de utilização da varredura, né? A gente vai falar sobre caminhamento em breve. Em 8 aberto, sobre uma fileira, né? 8 zigue-zagueando aqui, ó. Em 8 fechado, sobre uma fileira. Em 8 aberto, sobre duas fileiras. Então a gente tem formas de caminhar e através de pesquisa científica, né, se chega a um valor mais representativo. A gente vai falar em breve, né, no nosso episódio 3, sobre essas formas de caminhamento. O que há de aprimoramentos, pessoal, no uso de ferramentas na amostragem de insetos? Os aprimoramentos estão muito relacionados com a adição de mais de uma técnica na mesma armadilha, né, resultando em uma maior atração. Por exemplo, antes a armadilha Malaise ela tinha essa configuração e hoje em dia ela já utiliza um componente de cor, né, para adicionar um aprimoramento para a amostragem do inseto. Ou seja, aqui a gente já está vendo dois componentes, né? A armadilha Malaise em si, ela é utilizada para interceptar o inseto no voo, bem como esse componente de cor para atrair a longa distância, né? Então é um tipo de aprimoramento. Outro exemplo de aprimoramento que há é o tubo mata bicudo, né? Ele serve através de um componente um composto de feromônio atrair o bicudo do algodão, né? Até esse compartimento aqui de onde ele não mais sai. E alguns tubos mata bicudo comercializados já vem com um componente de atração, né? O amarelo. Fica fácil a longas distâncias atrair esse inseto até o objetivo de deixá-lo preso aqui nesse compartimento. E além disso, né, pessoal, além do componente de cor, tem um componente químico aqui da atração pelo odor, né, através do feromônio. Nessa figura a gente aponta o número médio de insetos coletados em lavoura de soja pelo uso do método pano de batida ou então da rede, né? Então comparando aqui a linha vermelha, o pano de batida, e a linha azul, a rede entomológica, percebam que os aprimoramentos nos levam a crer que há ferramentas, há apetrechos mais adequados para quantificar os insetos em um determinado local, em determinada lavoura, em detrimento de outros, tá?
A adoção de várias técnicas em um mesmo programa de amostragem pode ser utilizado, por exemplo, não apenas uma forma de amostragem passiva. Por exemplo, você pode utilizar armadilhas de interceptar o voo, atração pela cor, ou até mesmo varredura. Essa situação é ideal quando o objetivo é a amostragem de grupos taxonômicos mais amplos, tá, pessoal? Por exemplo, vocês vão quantificar lagartas, mas também percevejos, mas bem como besouros, inimigos naturais, broqueadores, mariposas e etc. Então, tende a se utilizar mais de uma forma de amostragem, né? Mais de uma ferramenta de amostragem quando você quer quantificar vários grupos ecológicos e não apenas uma determinada espécie de praga. É interessante perceber, pessoal, também que, como vocês já perceberam, é dificultoso, né? É laborioso a amostragem através de coletas ativas, né? Onde o amostrador ele tem que estar caminhando em um determinado talhão. Pensando nessa dificuldade, hoje em dia vem se utilizando cada vez mais escalas de danos. Ou seja, porque partindo do pressuposto que na amostragem você identifica, você acessa o inseto, né? Você entra em contato e captura o inseto, nas coletas passivas, uma das formas de você indiretamente acessar essa população através dos níveis de desfolha que são causados. Isso aqui é uma escala adaptada de Panizzi et al. 1977, onde é que ele descreve os níveis de dano de insetos desfolhadores em soja. Esse tipo de amostragem é muito válido para o desenvolvimento e uso de algumas tecnologias, né? Você usa um scanner de folha e ele te dá uma área foliar e através de aplicativo já se sabe qual é o nível de dano causado aí nesse determinado objeto, né? No caso a folha. Só que esse tipo de amostragem ele tem algumas desvantagens, né? Como você realmente não saber a hora exata, o intervalo de tempo que aquele inseto passou e deixou aquele dano, né? Então, esse tipo de amostragem através de nível de desfolha não substitui a caminhada de qualquer forma do amostrador no campo, tá, pessoal? É muito importante deixar frisado esse detalhe. Mas é uma forma, sim, de acessar a população de insetos, só que não diretamente, né? Você não está acessando a população de uma determinada praga, mas sim os danos por ela causados. Bem, pessoal, então dessa forma eu finalizo o nosso episódio 2 sobre as ferramentas, apetrechos e utensílios para amostragem de insetos e até breve.